Inglesa apresenta 15º Cultura Inglesa Festival, uma programação cultural para fazer você se sentir mais perto do Reino Unido. Mostra de cinema, ficção científica, espetáculos, música e mais de 60 atrações. Deixa São Paulo mais britânico que nunca, de 27 de maio a 12 de junho. Hoje, um bate-papo com o Roberto Causo, mais um Rogério de Campos. O Roberto Causo, escritor, jornalista, editor de ficção científica, fantasia e horror. Conversa com o Rogério de Campos, curador do 15º Festival Cultura Inglesa e diretor do Conrad Editora. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Palmas aqui para eles. Agora é com vocês, gente. Obrigado. Bom, os ingleses inventaram a ficção científica. Uma inglesa especificamente, uma menina de 18 anos, gatinha, tem foto dela lá, tinha 16 anos quando ela conheceu Percy Shelley. Percy Shelley era um poeta mais ou menos como um astro de rock and roll hoje em dia, tinha 20 e poucos anos, famoso, muito famoso, para muitos o grande poeta da Inglaterra, e casado. E ela teve um filho, perdeu o filho, e o Percy Shelley ficava saindo com outras mulheres, inclusive com a mulher dele. E aí ela ficou muito mal de ter perdido o filho, aí teve um novo filho. Quando teve o filho, eles resolveram fugir da Inglaterra, porque o escândalo era muito grande em torno deles, e foram para Genebra, morar numa mansão na beira do lago Le Mans, em Genebra. Ela, ele, Lord Byron, que é a grande figura do romantismo inglês e tal, a meia-irmã da Mary Shelley, que era amante do Byron, e era uma menina acho que com uns 15 anos, e o médico do Byron, porque o Byron andava acompanhado do seu médico. E, bom, dizem que o Byron e o Shelley tinham um caso também, então eu fico imaginando que a Mary Shelley deve ter inventado o Frankenstein porque estava muito, sabe, cheio de frufru, daqueles caras muito delicados e poetas sensíveis, deve ter inventado o Frankenstein por causa disso. Enfim, cada um tem as suas opiniões. Eu passo a palavra para o Causo, que de fato entende do assunto. Bom, não sei se vocês tiveram a chance de caminhar pela exposição, ela foi muito bacana mesmo, e a gente precisa elogiar aí o trabalho do produtor, né, do Elísio Yamada e a equipe dele, fizeram um trabalho muito bonito. Ele está dividido assim, né, do lado de lá a gente tem personalidades, situações importantes da história da ficção científica britânica, e do lado de cá a gente tem uma linha do tempo, né, com os principais fatos e autores dessa ficção científica, que é muito importante. Quando a gente vê a exposição montada, a gente sente o quanto os ingleses contribuíram, né, para a ficção científica. A gente tem em mente que os americanos dominam o gênero, né, comercialmente em particular, mas observando essa exposição a gente sente o quanto que os ingleses colaboraram também. Também não, eles inventaram a máquina do tempo, H.G. Wells inventou o Homem Invisível, inventou essa história do cara toma um negócio e fica super poderoso e tal. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Se não fosse Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não existiriam super-heróis. E os marcianos invadiram a Terra por culpa de H.G. Wells. Foi ele que, pela primeira vez, a Mary Shelley, além de Frankenstein, ela é autora de um livro chamado O Último Homem, que é uma história, pela primeira vez a Terra é devastada por uma doença misteriosa, não sobra ninguém, a não ser esse cara que fica zanzando pela Europa e tal. Quer dizer, até todos os gêneros principais da ficção científica foram criados na Inglaterra. Exatamente. A gente diz que o H.G. Wells é um dos pais da ficção científica, né? O Júlio Verne seria um, o H.G. Wells o outro, né? E a Mary Shelley é a mãe da ficção científica. E a gente vê como esses dois autores, o Wells e o Verne, eles contribuíram, né, para a ficção científica que chega ao século XXI.
O Wells especialmente, né? Porque ele tinha uma riqueza de imaginação superior mesmo. E essa preocupação com a crítica social e política, né, está presente nele também. E essa transição a gente percebe claramente porque as revistas americanas de ficção científica, que eram chamadas de pulp magazines, né, as revistas populares, baratas, na década de 20 e 30, elas começaram a cultivar um gênero republicando esses autores, especificamente o Wells. Então, de fato, todos esses temas que o Rogério apontou, eles foram integrados à prática da ficção científica no século XX pela republicação do Wells nessas revistas. E os autores novos, americanos, canadenses, etc., eles começaram a imitar esses temas e enfoques que o Wells trouxe. Aqui no Brasil também, no começo do século XX, ele foi a principal influência internacional, né, sobre a ficção científica brasileira. Isso é legal você falar de ficção científica brasileira. Exatamente, o Silvio Alexandre lembra de um autor brasileiro que foi um grande pioneiro, né, desde a década de 30 até 1970, o Jerônimo Monteiro. Ele era um jornalista aqui de São Paulo e ele foi tão influenciado pelo Wells que quando ele começou a escrever roteiros de radionovelas, né, ele criou um personagem chamado Dick Peter, que foi o primeiro detetive brasileiro, mas ele era um detetive que usava tecnologia, era um aventureiro também, foi para a África, né, descobriu uma cidade perdida lá dos Atlantes, né, e o Jerônimo usava um pseudônimo, que era Ronnie, né, tipo de Jerônimo, né, virou Ronnie, e o sobrenome do pseudônimo era Wells, né, você vê o quanto ele gostava do Wells. Mas provavelmente a primeira obra brasileira influenciada pelo Wells foi a Amazônia Misteriosa,